mesmo assim, mesmo sabendo que ia ser corrido, que ia ser, né, em cima da hora, eu sentia que eu queria estar aqui. Porque, assim, eu quero também ouvir a voz do Espírito Santo. E eu creio que hoje ele tem algo especial para a gente. Amém? Então, quem está animado com essa noite, quem está com uma expectativa boa no coração, diga amém. Amém? Então, vamos abrir nossa Bíblia lá em João 18:38. Eu vou falar aqui um pouquinho de alguns encontros com a pessoa de Jesus Cristo, né? E assim, as reações, né? 18:38. Amém? Que é a verdade? Repita, que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois ele saiu outra vez para onde o povo estava e disse: pelo meu exame, não há nada contra ele. Amém? Amados, essa pequena perguntinha, que é a verdade, para mim foi a maior oportunidade já existida e desperdiçada por alguém, né? Todos os tempos. Porque Pilatos estava de frente com Jesus, cara a cara com Jesus, e perguntando: o que é a verdade? Ele estava de frente para a verdade, de frente para o caminho. Porém, Pilatos ali naquele momento, ele não teve tempo, né, ele não esperou a resposta, mas principalmente, Pilatos estava cego naquele momento para tudo que Jesus ia falar, para o que Jesus ia falar naquele momento. Pilatos estava cego por causa do medo que ele estava, né, das ameaças relacionadas ao imperador. Amém? E assim, aquele encontro com Jesus me lembra muito os dias de hoje. Muitas oportunidades estão sendo perdidas porque a gente está cego. A gente está preocupado demais com a turbulência do mundo. É muito burburinho, é muita informação, né? Nunca se viveu num momento onde tantas informações vinham a todo tempo. Muitas informações vêm a todo tempo. E isso nos cega para o Senhor. Isso nos cega para a verdade, né? A realidade nos amedronta a ponto de a verdade parecer uma ilusão. E era o que estava acontecendo com Pilatos. Para Pilatos aquilo ali é uma ilusão, né? Eu tenho um exemplo de meu filho. Quando ele pega o celular ou quando ele está vendo alguma coisa na televisão, ele vai para outra dimensão, né? E teve uma vez que eu comprei um chocolatinho, né? Que é meu vício, um chocolatinho. E aí eu chamei ele: Kaique. Ele, no celular, ele só fica aqui. Kaique. Que? Sabe, ele não estava olhando para mim, né? E aí eu fui lá para a Alicia e dei um pedaço de chocolate para ela. E aí ela, na mesma hora, foi lá mostrar para ele. E aí ele veio: pai, tu deu chocolate para a Alicia e não me deu chocolate. Eu falei: filho, eu fui lá te procurar. Eu estava lá, te chamei, tal. Só que você estava distraído demais e não conseguiu me ver, né? E é assim que eu estou vendo, sabe, a realidade. As pessoas não estão conseguindo ver realmente o chamado de Jesus. Amém? Queria que vocês abrissem agora um pouquinho só mais na frente, João 21, versículo 15. Amém? Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Sim, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então, pastorei os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo.
Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Mais uma vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama, meu amigo? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe quem eu sou, disse ele. Amém? Esse segundo encontro foi de Pedro. Né? Pedro andou 3 anos com o Senhor Jesus. Né? Pedro, disse aqui: você sabe que eu te amo, meu amigo. Ele andou lado a lado com Jesus. Eu me atrevo a dizer assim, que as maiores experiências assim, com a pessoa do Senhor Jesus na terra, Pedro estava do lado. Ele assim, foi a pessoa, assim, ao meu ver, que presenciou, sabe, mais coisas assim ao lado do Senhor Jesus. Pedro andou sobre as águas. Pedro estava lá na transfiguração de Jesus. Porém, Pedro, ao meu ver, ele era um empolgado, né? Pedro é igual muitos crentes hoje em dia que chega na igreja, recebe, sente aquilo e se joga, né? Quer participar e quer, não, eu queria saber que sou eu. É sempre aquela pessoa que vai se colocando, porém é inconstante. Né? Ele se adequa na parábola do semeador, aquela semente que foi semeada no solo rochoso, né? Porque foi semeado, né? E num primeiro momento vai com tudo, fica empolgado, se anima demais, fica alegre, só que nas primeiras dificuldades desanima ou olha para o lado. E era exatamente, ao meu ver, Pedro, né? Eu tinha um conhecido meu que era exatamente assim. A gente teve contato assim durante uns 3 anos assim que a gente trabalhou junto. Mas nesse período assim, eu acho que ele aceitou Jesus umas 10 vezes. Porque ele se empolgava, ele lia a Bíblia, ele ia animado, e vamos falar, e toda oportunidade ele falava. Mas na primeira chance, ele já estava caçando o mundo. Primeiro prato de lentilha que vinha para ele não estava nem aí, ele se esbaldava. E era assim que eu via Pedro. Na verdade, até esse momento, ao meu ver, Pedro não era convertido. Pedro conhecia Jesus, Pedro viu a Jesus, mas Pedro teve experiências com Jesus, mas aquilo não trouxe realmente uma conversão para Pedro. E nesse momento aqui, quando Pedro fala: Pedro, tu me amas. Num primeiro momento veio aquele homem empolgado: Senhor, eu te amo, você sabe que eu sou teu amigo. Tá? Então apacenta minhas ovelhas. Né? Pedro, você me ama? Naquele segundo momento, começou, ao meu ver, vir um pingo de reflexão. Ué, o que ele quer? Por que ele perguntou a segunda vez? E ele: Senhor, você sabe que eu sou seu amigo. Então apacenta minhas ovelhas. Mas a terceira vez foi aquele tiro. Foi igual domingo, né, pastor? Que você me liberou uma palavra lá no outro, né? Que você teve, né? Liberou uma palavra. Eu até conversei com o pessoal no ensaio. Naquele momento, Deus me trouxe a revelação de uma situação que, sabe, algo que eu estava já buscando há um tempo, né? E naquele momento ali, quando o Senhor pergunta a terceira vez: Pedro, tu me amas? Naquele momento ali, eu acho que passou um filme na cabeça de Pedro. E Pedro reviu a trajetória dele com o Senhor Jesus. Pedro reviu os milagres. Pedro se viu de novo lá andando sobre as águas. E Pedro viu também que no momento que o Senhor Jesus colocou a confiança dele à prova, né? Quando ele precisou mostrar que realmente ele era convertido, que ele era um servo do Senhor Jesus, ele se viu: cara, eu não sou convertido. Aquele ali foi o estalar de dedo para ele falar: eu ainda não sou, ainda não aceitei o Senhor Jesus. Eu conheço o Senhor Jesus, tive várias experiências com Ele, mas eu não vivo o caminho do Senhor. E aí ele falou: olha onde eu estou. Né? Ele pensou: olha onde eu estou.
Eu imagino que isso tudo passou um filme em questão de segundo, no momento de uma resposta, que ele estava lá, fazendo o que o Senhor Jesus, não fazendo o que o Senhor Jesus falou para ele fazer, mas fazendo, voltando a ser o Pedro que ele era, estava lá pescando. E aí ele falou, apacenta as minhas ovelhas. E aí eu acredito que quanta coisa aconteceu na cabeça de Pedro naquele momento, né? Foi o encontro com Pedro, né? E o terceiro, rápido, queria pedir vocês a abrirem Atos 9. Versículo 3. Amém? Quando Saulo estava se aproximando de Damasco, em sua missão, de repente uma luz do céu brilhou ao redor dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Amém? Irmãos, Paulo conhecia a letra, né? Paulo era um defensor da lei. Eu não vejo Paulo antes como um religioso, porque eu não via ele como um fariseu, eu não via ele como um hipócrita, porque era o que Paulo cria, era aquilo que ele tinha. Porém, Paulo era cego para a verdade, né? E eu vejo ali no sermão de Estevão, Paulo também estava ali, né, quando Estevão foi morto, né? E ele vendo aqueles mestres da lei, os sacerdotes, perdendo para Estevão, sabe, não conseguiam responder, porque Estevão era cheio do Espírito Santo. E Paulo era cego igual eles, porque eles acreditavam que a verdade estava com eles, e a verdade deles era soberana, né? E a Bíblia diz o seguinte, que eles viram o rosto de Estevão como de um anjo. Eu já me peguei nesse versículo algumas vezes, pensando, cara, como é você vê a pessoa que... Igual eu imagino, quem é mais parecido com um anjo aqui? Será que é o Daniel, eu, o John? Será que é uma criança? Né? Para você ver o rosto de uma pessoa, identificar que é o rosto como de um anjo, né? Mas eu creio que tão cheio do Espírito Santo naquele momento estava Estevão, e tão cego estavam os homens dando brecha, que na verdade aquilo ali era uma visão espiritual. Eles sabe, o que tinha de ruim neles, o que estava de Satanás agitando eles, viu o rosto de Estevão como de um anjo, e aquilo atiçava mais eles. E Paulo estava lá. E aquilo trouxe uma indignação realmente para Paulo. E ele, a partir daí, cego, crendo que a sua verdade era absoluta, ele quis atrás dos seguidores do caminho, como eles eram chamados até então. Porém, no caminho para Damasco, Paulo, que era cego, precisou ficar cego literalmente, durante 3 dias, para poder ver. Amém, amados? E ali se descortinou a verdade na frente de Paulo. E durante 3 dias ele nem comer conseguia, porque a verdade veio como... Imagina como se ele estivesse embaixo de um caminhão de areia e foi jorrando nele. Ele ficou deslumbrado. Aquilo realmente moveu Paulo. E
assim tem que ser o nosso encontro com o Senhor, né? Eu imagino assim, que lógico que não é de cara, como foi com Paulo, com todo mundo. Porém, a nossa caminhada tem que ser constante. A gente, a partir daí, tem que seguir o caminho do Senhor. E o impressionante é que é o seguinte, diferente de Pedro, que quando a tribulação veio, Pedro logo olhou para a tribulação e não para o Senhor. Quando Pedro viu que o mar estava, muito agitado, ele ficou cego para o Senhor e olhou para a realidade. Foi diferente com Paulo. O Senhor mostrou a Paulo o que ele ia sofrer. Imagina, irmão. Paulo sofreu demais. Paulo apanhou, Paulo foi apedrejado, Jesus, preso, passou necessidade. E o Senhor mostrou isso para ele, Então Paulo, muito bem, ali podia ter ficado também atônito, Mas não. Paulo só olhava para Jesus. Paulo, depois daquela visão, Paulo só queria aquela visão. Depois que Paulo teve uma experiência com o Senhor, Paulo só queria o Senhor. Mas o mais importante, depois que Paulo conheceu a verdade, Paulo não queria mais a mentira. Paulo não queria outra coisa além da verdade. Paulo entendeu que aquele era o seu único caminho. E a partir dali, Paulo teve mais convicção do seu chamado. E ele entregou a sua vida. Irmãos, essa é a realidade que deve estar no nosso coração depois que a gente tem realmente o encontro com o Senhor. A partir daquele momento, a partir do momento que você aceita o Senhor, que você é convertido, você deixa de ser um programador, você deixa de ser um protético, você deixa de ser cabeleireiro, você deixa de ser... Aquilo ali é um complemento que você vai fazer para trazer sua renda. Mas a partir daquele momento, você é um seguidor do Senhor Jesus. Você é um defensor do Senhor Jesus. Você é um defensor da palavra do Senhor. E o que tiver de mais, se de hoje para amanhã o Senhor quiser te tirar daqui e te levar para uma outra coisa, amados, tu está indo fazer a vontade do Senhor, o que Ele te colocar lá, amém. Porque você não é mais o que você era. A partir de hoje você é o que o Senhor quer que você seja, amém. Para mim, então, eu vejo a grande diferença. Foi que Pilatos não conseguiu ver. Pilatos só olhou para a circunstância. Pedro viu. Pedro viveu. Pedro teve experiências com o Senhor. Porém, Pedro olhava também para o mundo. Agora, Paulo não. Paulo viu e Paulo quis só olhar para o Senhor. Irmãos, é tremendo, porque essa é a lição que o cristão deve ter. Quando o cristão, o convertido, olha para as circunstâncias, olha para a realidade, ele está tirando o foco dele do Senhor. E as circunstâncias vão trazer o peso para ele, a realidade vai trazer o peso para ele. Por mais que a pessoa tenha dinheiro, Irmãos, isso não é nada pelo que o Senhor pode trazer, tem preparado para a gente. Amém, amados? E assim, para encerrar, foi muito rápido. Mas para encerrar, irmão, eu queria trazer uma visão assim que sai um pouquinho até do contexto, mas para mim foi a visão assim mais tremenda na Bíblia. Foi quando Estevão, ali, prestes a ser apedrejado, cheio do Espírito Santo, mas vendo que ele estava indo para a morte dele, viu o Senhor Jesus, o céu se abriu para ele, ele viu o Senhor Jesus ao lado do Pai, de pé, para recebê-lo. Irmão, isso é tremendo, porque
Estevão, eu até citei uma outra vez ali que ele foi um exemplo, até para Lucas, que escreveu o livro de Atos. Quando ele se reveria a Estevão, ele sempre falava: Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Estevão, um homem de fé e cheio do Espírito Santo. Porque aquilo era notório nele. As pessoas viam realmente que Estevão era cheio. Porque Estevão decidiu seguir somente ao Senhor Jesus. E seguindo ao Senhor Jesus, ele fez a vontade do Senhor Jesus, e guiado pelo Espírito Santo, Estevão, naquele julgamento ali, ele não teve medo, não olhou para a circunstância, e não teve medo de ser ousado, de falar aquilo que o Espírito Santo moveu no seu coração. E aquilo moveu o coração de Deus. O Senhor Jesus foi recebê-lo. E a exemplo do Senhor Jesus, ele pede no final que não condene-os por esse pecado. Mas para mim é tremenda essa passagem. Porque, irmãos, é o que a gente deve ansiar. A gente precisa ansiar ver o Senhor Jesus. A gente precisa ter no nosso coração. Tem uma música que tem uma frasezinha. Eu falo direto com o pessoal do louvor. Que é: vem, Senhor, e me resgata todos os dias só para te adorar. Para mim essa frase tem um peso. Porque nós precisamos ser resgatados todos os dias para adorar o Senhor. Porque todos os dias a gente se perde. A cada dia a gente tem que se preocupar com o seu mal. A cada dia tem o seu mal. A cada dia as circunstâncias vão querer desviar o nosso foco. Mas, Senhor, resgata-nos a todo dia, todo momento, para poder te adorar, para não desviar o nosso foco. Porque eu quero ver o Senhor. Amém, amados? A palavra fica por aqui. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mas que bom, mas é isso aí mesmo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E uma coisa que é verdade, que o Tiago falou, que nós precisamos entender isso, que todos os dias o Senhor nos propõe um encontro com Ele. De uma maneira ou de outra você vai ter um encontro com Deus. De uma forma ou de outra você vai se deparar ou vai se ver diante do Senhor. E aí qual vai ser a sua resposta diante disso? Qual vai ser a resposta que você vai dar ao Senhor diante da presença dEle? Você vai questionar, querer saber alguma coisa dEle como Pilatos? Você vai entrar em crise como Pedro entrou em crise? Poxa, Senhor, Tu sabes que eu te amo esse tempo todo junto, como é que você não sabe que eu te amo? Sabe, querido, ou você vai precisar ir para o chão e passar um período olhando só para dentro de você quando você se deparar com o Senhor. Sabe, queridos, eu creio que tudo tem um propósito santo de Deus. Tudo, todas as coisas. Mas sabe, amados, apesar de toda essa luta, toda essa dificuldade, você se esforçou para estar aqui. Amém ou não? Porque você queria ter um tempo na casa do Pai. E você pode estar certo de uma coisa, queridos. Assim como hoje eu postei lá no grupo que o Senhor está vendo o esforço do pessoal que quer fazer alguma coisa aqui, mudar púlpito, quer fazer. E você que pode e quer se envolver, o Senhor vê todas as coisas. Quando a gente se esforça e quando a gente está diante dele, querido, deixa eu te falar uma coisa, não adianta vir com uma frase pronta, porque frases prontas não vão ter efeito sobre aquilo que o Senhor quer falar com você e quer fazer contigo, amém? Porque Deus quer cuidar da gente, o que Deus quer é ter um relacionamento comigo e com você, é pura e simplesmente isso, relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então quando Ele se permite ou te permite ficar face a face com Ele, é porque Ele quer
prover alguma coisa na sua vida, por exemplo. De alguma maneira, Ele quer te entregar algo. De alguma maneira, Ele quer dar a você um conhecimento de alguma coisa que você não tem. Ele quer trazer uma realidade aos teus olhos de algo que talvez os teus olhos ainda não contemplaram. E é por isso, e muitas das vezes, e eu amo também essa passagem ali em Atos, que fala que quando Estevão, que foi o primeiro mártir, né, quando eles tiraram, porque quando as pessoas eram apedrejadas, querido, as pessoas ficavam nuas, eles tiravam a roupa. É igual Jesus. Jesus, quando foi para a cruz, Jesus estava peladão. Jesus estava pelado, irmão. Aquele paninho branco foi Michelangelo que pintou e botou ali. Aquele paninho não existia, não. Por isso falava, a vergonha da cruz é porque a pessoa ficava num lugar alto, pregado na cruz e nu. E ficar nu é que hoje, principalmente na nossa cultura aqui brasileira, ficar nu parece normal, né? Carnaval. Mas na cultura judaica, na cultura hebraico-judaica, isso era um absurdo, era vergonha. Você lembra que a Mical, a mulher de Davi, quando Davi começou a pular muito, né? E aí dá-se a sugestão de que apareceu alguma coisa, ela chamou ele de vadio. Então, queridos, quando Estevão tira toda a roupa dele é colocada nos braços de Paulo, de Saulo, o jovem Saulo. E ele fica olhando. E isso é interessante, essa visão que essa forma com que o Espírito Santo te revelou. Que apesar de tudo isso, de estarem ali, os doutores da lei, aquele homem nu, já para ser apedrejado, ele olha e ele vê o Senhor. Porque ele não tinha nada mais entre ele e o Senhor, querido. Ele sabia que ele estava nos últimos instantes da vida dele, mas ele sabia que ele estava indo para os braços do Pai. Amém ou não? E eu acho que o resumo da mensagem que Deus deu ao Tiago, nesse dia tão turbulento para ele, é exatamente isso, querido. Estar diante do Senhor, talvez você tenha que estar, eu acho que a melhor condição para você estar, é estar nu. Não nu literal de roupa, mas tirar tudo, sabe, irmãos, tirar tudo que possa impedir mesmo a comunhão com o Espírito Santo. Eu estou vivendo um processo com o Espírito Santo muito doloroso. O Senhor está me acordando todo dia, 3:30 da manhã, querido. Sabe o que é isso? Eu posso tomar remédio para dormir, que Ele me acorda 3:30 da manhã. Gerar um negócio no teu coração. Lembra dos dois no caminho de Emaús? Aí que de repente fala assim, teu coração não estava fervendo quando ele falava essas coisas? Porque, meu irmão, talvez você não reconheça Jesus em muitas coisas, mas existem algumas coisas que Jesus faz que você vai identificar. Os homens só conseguiram identificar, aleluia, quando ele parte o pão. Porque o partir do pão de Jesus é diferente. Amém ou não? Partir do pão de Jesus. Por isso que eu gosto da Santa Ceia, de fazer aquele momento que eu fico tentando realizar o face a face com Cristo, com Jesus. E quando Ele parte o pão, a gente fala, é Ele. E aí, o pão que desce do céu desaparece. E normalmente Ele vai dizer, como disse para os discípulos, o que você está fazendo aí? Como disse para tu. Sai daí, rapaz. Como disse para mim, há 20 e tantos anos atrás, larga isso aí, rapaz, tá maluco? Tem um outro negócio para você, como disse para o Marco, como disse para você, irmão. Como disse para o Daniel. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é bom.